Olá gente, tudo bem? Beleza? Bom, vamos dar começo a essa série de vídeos onde a gente vai aprender a fazer um sistema desde o zero com o Lazarus, tá? Recomendo que assistam o vídeo de introdução para entender mais ou menos o que a gente vai fazer ao longo desses vídeos, tá? Quando iniciar o Lazarus vão ter essa janela aqui, possivelmente estejam separadas as janelas, isso. Tem vídeos aí no YouTube, inclusive no meu canal, explicando como fazer para deixar tudo numa só janela, tá? Falando do Lázaro sempre, né? Isso aqui, se a gente executar agora, somente nós vamos ver uma pequena tela, tá? Que é essa aqui, uma barra de título, o nome do formulário, caption e os botões de fechar, como normal em qualquer aplicativo, certo? Vamos salvar isso aqui, eu já tenho as pastas criadas, vou salvar como clube. E primeiro que a gente vai fazer é um formulário de acesso, tá? Um login, tá? Então vou chamar de acesso, adicionar as patas aqui. E a gente vai começar por tirar as bordas deles. A gente vai fazer nossa própria barra de título, nosso próprio botão de fechar. Então vamos tirar as bordas. Vou chamar ele de F acesso. Tá? Não liga para os nomes que eu estou utilizando, que o sistema está sendo feito em espanhol, então vão notar algumas palavras meio estranhas aí, tá? Mas acho que dá para compreender. Vamos chamar de painel título. Essa vai ser a nossa barra de título, né? Alinhação superior. A vantagem é que a gente pode dar a altura que quiser, coisa e tal, e ele não se adapta ao sistema operacional, né? Nem que tenha aqueles termos que o pessoal bota às vezes no sistema operacional, não adianta, isso aqui vai ficar do jeito que a gente desenhou, tá? Vou botar uma altura de 50 nele aqui para ficar mais elegante, né? Fazer algumas mudanças aqui, vamos chamar aqui de acesso restringido. Opa. Restringido. Certo. Bom, mudar a letra dele também, as fontes. Vou usar um que se chama Segui, que eu gosto, porque ele é bem legal, assim, fica bem legível, mesmo que seja letra pequena, não é o caso, né? Mas muda o tamanho aqui. Eu vou mudar a cor também, eu vou botar em branco e aquela barra vai ficar uma cor mais escura, tá? As letras em branco, tá? E a cor do nosso painel vai ser, vou tirar aqui, vou tirar essa borda aqui que fica desaparecido, olha só. Aí a gente põe a cor que quiser, ele fica bem flat, sabe? Vou botar esse azul aqui, mas eu vou fazer ele mais escuro, tá? Diminui o verde, acrescentar o azul. Vou botar aqui 95, 140, que é para lembrar mesmo as cores, né? Que não é necessário que você faça exatamente igual. Eu tô tentando usar todas as coisas que eu costumo usar, que é para você ir pegando no tranco, né? Essa aqui vai ser o nosso form de acesso, vai ser o primeiro em aparecer, tá? Ele vai pedir usuário e senha. Se tiver errado, não vai ter jeito. Vou botar aqui um botão de fechar também. Pera aí, só um instantinho que eu vou dar uma olhada aqui. Tá legal. Vou botar aqui um botão de fechar, certo? A linha direita. Esse vai ser o nosso botão fechar. Eu vou mudar o caption dele, vou botar um X, certo? Aqui eu tô falando uma coisa, fazendo outra, né? Fica confundindo o pessoal. Então, vamos fazer o que eu tô falando. X, opa, tem que ser maiúsculo aqui. Tá aí, ó. O X e a letra já tá, né? Faça o quadrinho aqui. Eu vou fazer uns efeitos em cima dele quando a gente passar o mouse, que é para ficar mais bacana, né? Vou botar o nome dele de painel close. Eu não gosto de nome com maiúsculo. Vou botar painel close, PNL
Vou fazer outra coisa mais aqui. Eu vou botar ele. Esse aqui tá bem. Parent background. Eu vou mudar uma coisinha mais aqui. Vou fazer ele em preto. E quando a gente passar o mouse, fazer ele ficar em branco e a letra em preto. Fazer o inverso, né? No evento on mouse enter, tá? A gente vai fazer o que? Eu vou mudar a cor da letra, tá? Que é para dar aquele efeito, sabe? Quando você passa o mouse em cima, que é para o pessoal perceber que é um botão, né? São detalhes que ajuda o usuário, né? A experiência do usuário muitas vezes é importante. E mudar a cor da letra, botar a letra em preto e ele está em preto não tem sentido, né? Então aqui vou botar também ele em branco, tá? CL de color white. A maioria das cores mais usadas tem nome, né? Senão tem que botar aquele. Vou copiar aqui. E no evento, quando o mouse sair de em cima dele, vai fazer o inverso, né? Vai ficar o painel, a letra em branco e o painel em preto, certo? Desculpa aí se eu falo alguma palavra errada, né? Que fica difícil a gente ficar pensando e acostumado a falar em espanhol e falar em português às vezes confunde as palavras, né? Vai compilar aqui para ver se funciona. Tá aí, ó. Mouse entra, fica preto e branco, sai o inverso. Clique e fecha. Certo? Bom, a gente vai usar os dados de usuários salvados numa base de dados, tá? Então, a gente vai ter que ligar os componentes deste form lá numa base de dados. Eu vou botar uma imagem aqui. Eu costumo fazer de diferentes maneiras, né? Eu tenho uma imagem aqui, uma espécie de crachá que eu tenho por aqui. Peraí, clube ícones, esse crachá aqui. Vou botar aí, certo? Ficou cortado aqui. Aí tá. Não, deixa, tem auto. Tá aqui. Aí, vou botar esse crachá aqui só pra ficar bonitinho, né? Depois eu acabo mudando a maioria das coisas, né? É para vocês irem tendo uma ideia só dos componentes, coisa e tal, tá? Bom, como eu dizia aqui, a gente vai fazer o login, né? Aí tem que ter os dados do usuário, obviamente, né? Senão não presta de nada um login. Então a gente vai ligar uma base de dados, tá? E colocar os componentes aqui ligados a uma base de dados, certo? Para ligar a base de dados, a gente vai usar obviamente os componentes, né, que ligam, mas a gente vai usar a conexão, a base de dados num data módulo. Esse aqui, ó, módulo de dados, tá? Ele é uma unit, mas tem aquela particularidade que ele já vem com algumas configurações extras, coisa e tal, e ele não aparece, tá? Ele não se vê, ele não é visível. Vou chamar ele de o módulo. O pessoal chama de DM, MD, data módulo, cada um tem o seu estilo, né? E aqui F módulo, tá? E a U de unit, a F de formulário, né? Aqui tem um detalhe, eu vou ligar a uma lib, ao MySQL, então estou usando uma lib aqui, cada um. Isso não vou explicar, né? Porque cada um vai ligar a sua base de dados, já vai ir aprendendo, né? Mas para ligar MySQL tem que ter essa lib, tá? Aqui eu vou usar um MySQL Connection. Acho que é essa versão do meu MySQL. Vou chamar de Connection, tá? A database chama-se Club. O localhost, tá? Porque estão correndo no 127.0.0.1, aí se não vai a IP do servidor, né? O nome é uma base de dados de testes, né? Então estou usando os dados bem simples, assim. O usuário é root, escrito ao inverso, né? Eu criei um usuário extra para testes, né? Para não estar botando a senha que eu estou usando na minha base de dados local, tá? Opa, tá. Já entendi. Aqui está dando erro a DLL. Eu vou
Só um instantinho, eu vou pausar. É que a dele, dependendo da versão, ela não combina. Às vezes ela diz que tem problema de versão, coisa e tal, mas espera aí. Tá, então aí eu já retornando o vídeo aqui, eu mudei, troquei os arquivos aí. Agora se a gente... eu adicionei também um transaction aí, ó, esse aqui. Agora eu vou explicar para você, vou mostrar para vocês depois aí. Eu adicionei ele, mas não liguei ao connection. Depois eu vou mostrar para que serve, né? Se eu ligar agora o connection, se eu der connected through aqui, a esse connection, ele vai ligar, olha só. Já pegou, legal, certo? Ele já está conectado. Se ele não acusa erro e fica marcadinho aí o connected, então quer dizer que ele conectou direitinho, tá? Agora a gente vai voltando aqui nos forms de acesso, usuários. Eu vou adicionar um SQL. Isso é tudo componente nativo do Lazarus, tá? O SQL Query. Eu liguei a base de dados. Aqui no SQL eu vou botar select. Isso não é o melhor, não é um exemplo de SQL, né? A maioria da gente não gosta de usar asterisco aí para chamar. Pior que tem, olha só, a tabela e o usuário tem o mesmo nome. A tabela e o campo, aliás, né? Opa, aqui ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Esse transaction aqui, eu tenho que ligar ele ao connection, tá? E o connection automaticamente fica ligado ao transaction, tá? Isso tem que fazer só uma vez, né? Olha só, ele continua a acusar o erro. Por quê? Porque eu criei ele antes de ligar aqui. Agora, da próxima vez que eu adicionar um SQL Query, ele já vai automaticamente, quando eu selecionar o connection, ele já vai ficar com o transaction também ligado àquele transaction nosso lá no data module, tá? Agora sim, ó, pegou direitinho, certo? Duplo clique que é para entrar na lista de campos, né? E olha só, eu tenho só um usuário criado, né? Que é para texto, isso aqui. Aliás, deixa eu ver aqui que senha que eu pus aqui. Eu pus uma senha salvada como texto, mas é mesmo, a PP. Depois eu vou ensinar para vocês como fazer para encriptar. Tem muitas maneiras, né? Eu vou ensinar uma das tantas maneiras que tem para encriptar o texto antes de salvar na base de dados, tá? Então o texto fica encriptado, se alguém acessar essa base de dados não vai saber a senha do usuário mesmo assim, certo? Como eu falei para vocês, tem gente que gosta de usar diferentes componentes, né, para mostrar a lista de usuários, né? Tem gente que gosta de somente pôr os campos para escrever, o exemplo aqueles servidores de e-mail, né, que você tem que escrever o nome de usuário. Tem gente que gosta de usar este lookup combo box. Tem o list box, né? O list fica meio chato, né? Mas o combo box fica bem legal. Mas a gente vai usar só edit comum e corrente, tá? Você vai ter que escrever o seu usuário. Que esses casos são usados onde tem muitos usuários, né? Imagina você entrar num login que tem, não sei lá, uns 100 usuários, ficar doido procurando aí no combo box, né? Então mais prático escrever. Bota um edit, um label. Eu vou dar uma tuneada neles aqui, acelerar o vídeo. O áudio não fica acelerado porque eu gravei depois, né? O vídeo está acelerado somente para vocês não ficar esperando eu fazer tudo aqueles movimentos, né? Ó, a linha aqui, coisa e tal, para ir para lá, pausar o vídeo aqui, voltei. Tá, galera, eu tirei aquele crachá que botei lá em cima, olha só, pequenininho lá. Tá aí, ó, nosso form de acesso, ele não tem acesso a dados ainda, né? Não tá usando, né? Mas o negócio é esse. Quando a gente digitar nome do usuário e senha, a senha depois vai ficar escondida também, né? Aí ele ressenha aí, ele vai permitir você aceder ao sistema, né? Eu acho que já dá, né? O vídeo vai ficar muito extenso, eu vou mostrar só essas coisinhas aqui para vocês. No próximo vídeo a gente já vai partir para o form principal, né? Para nossa tela principal, aquele menu retrátil, né? Um detalhe, aqui vocês estão vendo que aparece esse texto aí em cinza, esse text hint aqui, tá? Usuário mais enter, e o
password mais entro, né? É o text hint. Tem um detalhe que tem que verificar que fique desmarcado parent hint quando você adicionar, porque senão ele vai ficar, se por exemplo o form de trás tem um hint também, ele vai ficar, não vai obedecer corretamente, né?